Opa, então, o título desse vídeo aqui é bem simples, né? Faturamento não é lucro. E eu queria destrinchar um pouquinho essa ideia, né? Porque aqui na internet a gente vê muitas pessoas falando que faturaram tal valor, né? Que mostram faturamentos ou até dashboard de gateway de pagamento com muitos pagamentos ali e elas nunca vão mostrar os gastos por trás, né? Quando você pergunta de gastos ou qual é o lucro líquido, ela joga uma porcentagem ali, ela nunca vai falar em detalhes quanto ela gasta, né? Até porque a maioria dos negócios ele tem sim, né, uma margem de lucro, né? Eu vou trazer aqui alguns números só para você ter um pouquinho de noção, né? Eu vou considerar aqui quanto que os negócios em sua maioria precisam faturar para ter um lucro de 50 mil reais no final do mês. Bom, eu perguntei aqui pro ChatGPT, né? Fiz essa pergunta pro ChatGPT e ele me respondeu aqui, né? Aqui no primeiro lugar da tabela, né, com a menor margem líquida média de lucro, vem supermercados, né? Então o supermercado aqui ele ficou com uma média de 2 a 4%. Para esse supermercado gerar 50 mil de lucro no mês, ele teria que fazer ali um faturamento em média por mês de 1 milhão e 200 mil ou 2 milhões e meio, né? Dependendo da margem de lucro ali. E lembrando, todos esses dados aqui são no ChatGPT. Né? E o ChatGPT ele erra às vezes, então pode ser que não esteja tudo 100% certo aqui. Passando aqui para o próximo, né, a gente tem a farmácia. A farmácia ela tem aqui uma margem líquida em média de 3 a 6%. Então para uma farmácia fazer 50 mil reais de lucro por mês, ela tem que vender no mês em média de 830 mil a 1 milhão e 600. A gente pode passar agora aqui para um restaurante, né? Restaurante normalmente aqui está dizendo que fica na margem de 8 a 15%. Então, para um restaurante fazer 50 mil de lucro no mês, ele teria que faturar aí em média 334 a 625 mil por mês. Vamos agora uma agência de serviços, né? O que seria uma agência de serviços? A agência de serviços seria uma agência que terceiriza serviços, por exemplo, uma agência de edição de vídeo, contrata editores e terceiriza, né, esse serviço. Normalmente uma agência vai pegar para ela ali em torno de às vezes 15, 20, 25%, né, do valor que ela paga por editor. Então, por exemplo, um cliente contratou uma agência, essa agência contrata um editor ali e a agência pega 25% do que o cliente paga para esse editor. Então a gente pode dizer que o lucro da agência é em torno de 20, 25%, né? Então para uma agência de serviços lucrar 50 mil por mês, ela teria que faturar ali em média 164 mil ou 250 mil. Uma clínica médica ou odontológica, né? Aqui a margem de lucro já está em 20, 30 e 35%. Então, para uma clínica médica lucrar 50 mil por mês, ela teria que faturar algo em torno de 143 mil a 250 mil. E obviamente a gente tem modelos de negócio bem mais lucrativos, né? Como por exemplo a venda de infoprodutos e cursos online, onde aqui o ChatGPT mostra uma margem de lucro de 25 a 50%. Então para você lucrar 50 mil você teria que ter faturado 100 mil a 200 mil. E bom, com infoproduto e cursos é um pouquinho diferente, né? Porque depende muito de como você faz o marketing desse curso, ou desse infoproduto, ou de um PDF, ou sei lá o que você vai vender. Porque se você realmente for fazer a venda dessas coisas pelo Facebook, por exemplo, Facebook Ads, você não tem uma audiência, você está vendendo diretamente para uma audiência fria, através de anúncios, você vai ter uma margem de lucro muito menor. Porque provavelmente mais de 50% dos seus gastos vão ir diretamente para o bolso do Facebook. Enquanto existem outros tipos de negócio onde você pode criar uma audiência orgânica, né? Seja no YouTube, seja no Instagram. E a partir dessa audiência orgânica, como você não precisa gastar com anúncios, você consegue vender para essa audiência sem ter praticamente nenhum gasto ali, né? O único gasto que você vai ter na maior parte das vezes vai ser o seu tempo. Ou às vezes algum suporte que você tem que contratar ou algum serviço como edição de vídeos, ou alguma pessoa para fazer a thumbnail, ou alguma pessoa para cuidar de um site seu, alguma coisa assim, né? Normalmente, quando você cresce as coisas organicamente, os seus gastos eles são mais para serviços do que para anúncios, né? Por exemplo, o Skids, ele criou um canal no YouTube e a audiência dele veio inteiramente organicamente, né? Toda a audiência que ele conquistou ali, o 1 milhão de inscritos que ele tem, todos orgânicos, né? São inscritos que se inscreveram de forma orgânica e nunca viram um anúncio, porque ele nunca veiculou nenhum anúncio. O Skids ainda gasta bastante por mês, né?
Eu poderia dizer que ele tem uma margem de lucro no canal dele ali de 60%, 70%, que é uma margem altíssima, mas porque ele conquistou uma audiência de forma orgânica e todos esses gastos que ele tem ali, né, que influenciam na margem de lucro dele, são gastos com serviços. São gastos comigo, são gastos com o Thumb Maker, são gastos com as pessoas que fazem os mods, né? Todos os gastos da empresa dele, em sua maioria, né? Eu diria que 90% dos gastos que ele tem ali na empresa dele são com prestadores de serviços. Obviamente, a gente não bota aqui em jogo a porcentagem que o YouTube pega da receita que ele gera, né? Mas seria difícil metrificar isso também, até porque a gente não sabe ao certo quanto que o YouTube pega da receita dos criadores. Então, poderia colocar também como um gasto isso, né? A porcentagem que o YouTube leva de toda a receita que ele gera com o canal, até poderia, né? Mas ninguém bota no papel isso. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Bom, eu lembro que nos primeiros vídeos aqui do canal, inclusive no primeiro vídeo que eu postei, que é privado hoje em dia, eu disse que eu disse quanto eu ganhava por mês, eu disse quanto eu tinha investido, e eu falei que eu não tinha empresa, né? Eu lembro claramente de ter dito nesse vídeo que eu não tinha empresa, e que eu não tinha vendido nada e que eu ganhei esse dinheiro simplesmente trabalhando para os outros. E bom, é verdade, eu ganhei todo esse dinheiro trabalhando para os outros. E por que naquela vez, mesmo realmente eu tendo um CNPJ hoje em dia, e assim, no papel eu sou considerado uma empresa, por que eu não me considero uma empresa? Porque, na verdade, o único motivo de eu ter criado uma empresa, né, de eu ter criado um PJ, hoje em dia eu tenho uma ME, né, que é uma microempresa, o único motivo de eu ter criado isso foi por motivos fiscais, foi por causa dos impostos. O único motivo de eu ter uma empresa hoje em dia é porque se eu fosse pagar os meus impostos em pessoa física, eu iria pagar muito mais imposto do que eu pago como empresa, né? Hoje, como empresa, se contar todos os impostos que eu pago no mês, dá em torno de 10%, né? Se eu tivesse como pessoa física, eu iria pagar 27%. Então, o único motivo de eu ter uma empresa hoje em dia é para otimizar meus impostos e eu poder pagar menos. Até porque eu não me comporto como uma empresa, né? É muito diferente as relações que eu tenho com o meu CNPJ de como uma empresa normal teria, né? Como que eu me comporto com o meu CNPJ? Eu faço 1, 2 notas fiscais por mês, né? Que é basicamente o meu salário, depois o dinheiro do YouTube. O meu prolabore é extremamente baixo, é só o meu, porque só existe eu na empresa, é uma empresa de uma pessoa só, né? Eu não tenho gastos nenhum com a empresa, né? A empresa em si não me gera praticamente nenhum gasto. Agora com o canal no YouTube eu tenho alguns gastos, né? Eu tenho algumas pessoas para me ajudar a dar um suporte, manutenção do servidor. Agora eu tenho uma pessoa para fazer algumas thumbs aqui para os membros. Mas são gastos bem superficiais, assim, né? Não é nada que... Putz, se eu não fizer thumbnail na semana que vem, o meu canal do YouTube não vai acabar, entendeu? Se eu deixar de pagar o cara da manutenção ali do meu servidor e do suporte das redes sociais, eu não vou deixar de ter as redes sociais, essas coisas. São coisas que eu pago exatamente para eu conseguir escalar e para eu poder ter mais tempo livre e fazer outras coisas. Mas não são coisas essenciais, entendeu? Não é como se eu tivesse que comprar ativamente insumos aqui, né? Eu não sou um restaurante. Um restaurante ele sempre vai ter que gastar. Ele provavelmente sempre vai gastar mais do que ele lucra. Aqui não. Aqui eu poderia, inclusive, não contratar nenhuma dessas pessoas que me ajudam, simplesmente ter um negócio onde 100% do que eu ganho com o negócio é lucro, né? O único gasto que eu tenho ali com o meu negócio seria o tempo. E é assim que eu me comporto com a prestação de serviço, né? Com a edição de vídeo, eu nunca contratei ninguém, né? No começo, eu malemar pagava software de edição, né? Hoje em dia, obviamente, eu pago o meu Adobezinho lá, até porque como eu evolui meu setup, o Mac, né, ele não se comporta muito bem com coisas craqueadas, então já peguei o software da Adobe, etc, tudo original, prontinho. Inclusive está sendo difícil me acostumar com o software da Adobe na versão de 2025, porque desde 2022 eu uso a mesma versão, né, a de 2022. Então eu usei a versão de 2022 em 2023, em 2024, usava esse ano também, e a versão de 2022 é um pouco diferente da versão de 2025. E o fato do meu negócio poder ser um negócio onde eu posso ter uma margem de lucro de 100% é muito interessante, né? É um negócio muito interessante e tira um pouco do peso de tipo, eu preciso todo mês chegar em um certo número de faturamento, senão eu não vou ter lucro. Aqui não, aqui com a prestação de serviços do canal do YouTube, né, eu posso no próximo mês ganhar R$2.000, mas eu sei que esses R$2.000 vão ser lucro. Eu não tenho que necessariamente pagar ninguém, né, a única pessoa que eu tenho que pagar sou eu mesmo.
E isso traz uma certa paz, né? Eu poderia ter investido em negócios mais arriscados, né, por assim dizer. Poderia ter investido mais ali em tráfego pago, né? Tentar fazer uma coisa ali, entre aspas, mais escalável, mas também que ia me gerar mais despesas. E eu decidi não, né? Eu decidi, putz, eu vou pela prestação de serviço, eu vou pelo canal do YouTube aqui. São negócios fáceis de gerir, né? São negócios que não demandam tanto do meu tempo e são negócios onde eu consigo aproveitar uma margem de lucro extremamente alta. Provavelmente o meu maior gasto, né, tanto com o meu canal no YouTube ou com a minha prestação de serviços, é os impostos, né? Esse é o meu maior gasto. Enquanto em outros tipos de negócio a gente tem outros gastos muito maiores, né? Existem várias pessoas no digital que têm gastos exorbitantes com anúncios, justamente até porque elas às vezes não usam a imagem dela, né? Ou às vezes tem algum tipo de negócio como um e-commerce, né? Que um e-commerce de fato real, onde de fato você entrega as coisas, ele tem sim uma margem de lucro mais baixa do que o e-commerce do menininho de 17 anos lá que vende a geladeira e não entrega a geladeira, né? Esse negócio aí de vender geladeira e não entregar, ele tem uma margem bem alta mesmo. Mas agora o cara ali que realmente tem um e-commerce sério, preza ali pela qualidade do produto, que realmente segue as diretrizes ali, né, de uma devolução grátis em 7 dias até, pô, esse cara ele tem muito mais dificuldade, né? Ele tem uma margem de lucro muito mais apertada e para ele escalar o negócio dele é muito mais difícil. Então, cara, principalmente, cara, quando chega alguém e começa a te mostrar dashboard de pagamento, começa a te mostrar o checkout dele ali, começa a te mostrar o gateway dele com várias vendas ali, sempre fica com o pé atrás. Né, sempre fica com o pé atrás. Eu aqui no canal nunca mostrei dashboard de venda, né? Então o que eu mostrei aqui é a minha conta do banco. Não é um númerozinho num dashboard de venda que você nunca vai saber o quanto na verdade daquilo ali ele teve que gastar, né? Cara, eu já vi gente com um dashboard de venda de 3 milhões de reais vendidos no dashboard de venda, e você ia ver a conta bancária da pessoa e tinha tipo 300 mil reais, né? E eu ficava tipo, como assim? Você vendeu 3 milhões de reais e você tem só 300 mil na sua conta, né? Eu achei que você, porra, depois de ter vendido 3 milhões, você já seria um milionário na sua conta bancária, mas como é que funciona isso aí, né? Então eu sempre, depois de algumas situações ali, eu sempre fiquei com o pé atrás de tipo, caramba, essas pessoas vendem tanto, né? Mas cadê o lucro delas, né? Eu sinto que chega um ponto no digital onde as coisas ficam muito ego. Então você vai ver o cara ali que, sei lá, ele faz 300 mil de faturamento no mês, mas de lucro no bolso dele mesmo ele bota, sei lá, 60 mil, né? Enquanto existem outras pessoas que têm outros negócios que elas não chegam em faturamentos passando dos 6 dígitos, mas mesmo assim elas ainda botam no bolso 60 mil. Então eu acho que assim, realmente não dá pra confiar em tudo que você vê na internet, né? Quantas pessoas na internet existem que nem eu, né? Que realmente dizem o quanto tem na conta do banco, que realmente dizem o quanto eles ganham no mês, né? Os valores que eu mostrei no meu primeiro vídeo, eles não eram faturamento, né? Inclusive eu vi alguns reacts de algumas pessoas perguntando, tá legal, ele faz 42 mil por mês, mas quanto ele gasta? A resposta é nada. Eu não gasto nada. Para eu ganhar esses 42 mil reais, a única coisa que eu gastei foi o meu tempo. Eu não tive nenhum outro gasto. Todos os outros gastos são pessoais. É iFood, é Uber, é alguma coisinha que eu quero comprar aqui para minha casa. Na minha empresa, eu não tenho gasto nenhum. São 42 mil reais de lucro. A única coisa que eu teria de gasto seriam os impostos, né? Como eu disse aqui, eu já pago 10%. Então, poderia dizer aí que eu tenho uma margem de lucro de 90%, se a gente considerar os impostos como um gasto, e eles realmente são, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Como vocês viram em alguns vídeos, eu já mudei o meu setup, né? Eu vou gravar um vídeo mostrando todas as peças ali que eu comprei do setup e essas coisas, para mostrar como é que ele tá hoje em dia. A única coisa que ainda falta comprar no setup é um adaptador USB, né, para as duas iluminações que eu tenho, porque eu comprei um hub USB, eu acho que é da Rise Mode, ele tem 11 entradas, então ele tem tipo 4 entradas USB, entrada para internet, né, para cabo de internet, entrada para micro SD, algumas outras entradas ali que eu nem vou usar, né? Tem até entrada VGA nele. E ele me ajudou bastante, né? Eu acho que no próximo vídeo que eu vou gravar depois desse aqui,
Eu vou mostrar ali todas as coisas que eu comprei. Tem sido bom a experiência com o MacBook. Tem algumas coisas, alguns errinhos ali que eu tô resolvendo, ainda tô me acostumando um pouco com a interface dele. Ele, de fato, assim, de primeira impressão que eu tive, ele parece ser um iPhone grandão, né? Parece que eu tô mexendo no meu iPhone, só que ao invés disso eu tô mexendo no meu iPhone na tela do computador ali. E é um pouco diferente, é um pouco bem diferente do Windows em vários aspectos, principalmente no aspecto de instalar coisas, né? O processo de instalação no Windows é bem diferente do que no Mac, e até a organização de algumas pastas ali, né, algumas coisas assim, é um pouco diferente. O Finder é bem diferente também do Windows Explorer. Mas assim, eu sinto que o MacBook, em todos os aspectos dele, ele é muito mais estético, né? Mas porém ele não é tão intuitivo quanto o Windows. Eu sinto que no Windows você consegue ser mais autodidata ali com algumas coisas e você consegue de certa forma ir descobrindo as coisas na marra, né? Coisa que no Mac eu sinto que não. No Mac eu preciso, toda vez que eu tenho uma dúvida, eu preciso ir no ChatGPT e perguntar como fazer tal coisa no MacBook, porque só olhando ali a interface dele eu não consigo entender muitas coisas, né? Tem alguns atalhos que não são muito explícitos, né? Algumas coisinhas ali. Eu sinto que para quem já cresceu usando o MacBook, deve ser uma coisa bem natural, mas eu não cresci usando um Mac, então toda essa experiência para mim tá sendo de primeira viagem, né? Porque é a primeira vez que eu tô mexendo num MacBook. Apesar de eu já ter um iPhone, tem muitas coisas ali que são diferentes. Mas é bom, cara, é muito fluido. Tipo, o Premiere, ele roda extremamente lisinho, né? Eu acho que eu tava muito mal acostumado, porque o meu Premiere antigamente no meu computador Windows antigo, ele travava demais. E agora com o MacBook ele trava bem menos. Na verdade, ele praticamente não trava. E cara, eu fui, né? O tempo de render meu antigamente, por exemplo, um vídeo de 40 minutos, ele demorava às vezes 2 horas para renderizar. Agora com o Mac eu renderizo um vídeo de 40 minutos em 15 minutos. É bizarro, sabe? Ele renderiza muito rápido. Próximo vídeo eu vou mostrar, né, o setup e essas coisas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vou terminar esse vídeo aqui com um pensamento de que, cara, não acredite em tudo que tá na internet, tá? As pessoas na internet, elas não vão mostrar pra você realmente a realidade por trás de tudo ali, né? E o quanto realmente fica no bolso delas. Dificilmente algum guru da internet vai mostrar a conta bancária dele, porque a conta bancária dele vai muito contra todos os dashboards e todas as plaquinhas de faturamento que ele tem. Provavelmente ele não tem o valor das plaquinhas de faturamento que ele ganhou na conta bancária dele. Então tome cuidado, né? Não acredite em tudo que você vê na internet, principalmente não acredite em um dashboard de gateway de pagamento. Acredite em contas bancárias e dinheiro líquido. Bom, eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.